Boa tarde, amigos, irmãos em Cristo Jesus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa tarde, nós estamos aqui para trazer mais uma palavra da parte de Deus para os irmãos e dizer a todos que o Senhor Jesus é aquele bondoso, maravilhoso, poderoso e Ele é perdoador. Nós vamos falar de um Cristo perdoador, que é o nosso Jesus. Palavra de Deus aqui em Lucas capítulo de número 23, versículo de número 34, diz o seguinte: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. Meus queridos irmãos, nós estamos falando de um ato da crucificação de Cristo Jesus. Pendurado, ele na cruz do Calvário, ele dizia para o seu Pai: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nós vamos falar exatamente sobre o perdão. Jesus, ele deu exemplo de perdão, deu exemplo de perdão a todos nós. E por isso nós devemos perdoar, né? Uns aos outros, sermos benignos, sermos misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Por isso, nós temos que perdoar uns aos outros. O perdão, ele procede originalmente de Deus. Perdão não vem de homem nenhum, o perdão não foi instituído por homem nenhum, ele foi instituído por Deus. A Bíblia diz que quando o homem estava falido, Deus olhou dos altos céus à terra e não viu um justo sequer. Então ele enviou o seu Filho para que o homem tivesse perdão dos seus pecados. Então o perdão, ele procede originalmente de Deus, né? E ele deu esse exemplo para nós. O perdão não conhece limites. O cristão, não existe erros pequenos, erros grandes, coisas graves, coisas menos graves, que não deva ser perdoado. Tudo pode ser perdoado, né? Tudo pode ser perdoado e tudo deve ser perdoado. Pedro, uma certa vez, perguntou ao Senhor quantas vezes ele tinha que perdoar, né? E ele respondeu para Pedro uma conta, né? 70 vezes. E aí Pedro foi fazer aquela conta a respeito do perdão. E isso está lá em Mateus 18, 21. O servo recebeu perdão da sua dívida também, né? Mas na hora que ele encontrou o conservo, ele não quis saber de perdoar. Ele tomou a esposa e os filhos e colocou toda a família para trabalhar para ele, para pagar a dívida que tinha feito com ele. E isso é um exemplo para nós do que não se deve fazer. Quem não perdoa
não recebe o perdão de Deus. Perdão de Deus é só para aquele que perdoa. E é perdoando que se é perdoado, né? O perdão não é seletivo. Há muitas pessoas que acham que o perdão é seletivo. Não vou perdoar fulano porque fulano é bacana comigo. Vou perdoar ciclano porque ciclano é bacana comigo. Perdão não é seletivo. Você não pode escolher a quem perdoar. O perdão foi dado por Deus e é para todos. E assim você deve fazer. Você deve perdoar a todos. A todos. E o perdão, ele não tem restrição. Tem que ser um perdão sem restrição. Porque veja só o que acontece em Mateus 5, 43, 40 ao 48, o versículo 45. Para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque faz nascer o sol e se levantar sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desce sobre os maus e sobre os bons, sobre os justos e sobre os injustos. Então Deus trata todos de igual maneira. Por isso que a gente não pode escolher a quem perdoar, escolher a quem oferecer o perdão, porque o perdão, além de vir originalmente de Deus, nós também temos que perdoar uns aos outros. O perdão é algo de Deus. Perdão, ele rompe barreiras. Ele rompe barreiras. Nós vemos o caso de José com os seus irmãos. Os seus irmãos venderam José como escravo, tá? E José foi extremamente exaltado lá no Egito, passou a ser o governante dali, e houve 7 anos de fartura e 7 anos de fome, e os seus irmãos foram lá, na mão de José, apanhar comida. E José não negou. José não negou. José, além de oferecer o perdão, os ajudou naquele momento difícil, inclusive toda a sua família também foi ajudada. Por isso, meus irmãos, é que nós não podemos escolher a quem perdoar. Nós não podemos escolher em que situação vamos oferecer o perdão. O perdão, ele tem que ser por parte do cristão, daquele que serve a Deus, algo irrestrito. Você não pode oferecer um perdão com restrição. Esse perdão tem que ser irrestrito. Você não pode colocar restrição nenhuma, porque ele procede originalmente de Deus. Foi através do seu Filho, na cruz do Calvário, que toda a humanidade conseguiu o perdão. Por isso, o perdão é algo que deve estar sempre em nossa mente, sempre em nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a pensar nisso, a pensar no perdão, e através do perdão liberado, você também recebe o perdão de Deus. E isso é bom, porque o perdão nos livra da culpa. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus seja contigo em todas as áreas da vida, para estar sempre oferecendo perdão e estar sempre também recebendo perdão. Que Deus te abençoe. É essa palavra que eu tinha da parte de Deus e que Ele possa aplicar em nossos corações. Amém.